Você já se viu se curvando para trás para mudar quem você é ou sacrificar sua própria felicidade apenas para agradar uma mulher? Você não está sozinho. Muitos homens encontram-se nesta situação, acreditando erroneamente que este é o segredo para a harmonia e afeto. Mas, e se eu te disse que existe uma sabedoria de relacionamento há milhares de anos que sugere uma abordagem diferente? Sim, estou falando sobre estoicismo. Hoje, vamos mergulhar fundo no cerne da filosofia estoica para descobrir alguns princípios que você nunca deve comprometer por mulheres ou qualquer outra pessoa que seja. Não se trata de jogar o jogo da culpa ou sugerir que você não deve se importar com as mulheres em sua vida. Pelo contrário, trata-se de entender como cuidar de forma saudável e respeitosa para você e para eles. E, em última análise, imagine que você cancelou planos que estava animado porque ela deu a entender que queria fazer outra coisa. Você torceu seus valores para combiná-los com os dela, mesmo quando se sentiu errado. Ou talvez você tenha perdido o contato com os amigos porque ela não gostava deles. Parece familiar? Esses cenários não conduzem a relacionamentos saudáveis e equilibrados. Em vez disso, eles pavimentam um caminho de mão única para o ressentimento e perda de si mesmo. Mas não tema, o estoicismo oferece uma luz-guia. Vamos explorar como navegar pelas complexidades dos relacionamentos sem se perder no processo. Prontos? Vamos embarcar nesta jornada juntos. Um sacrificando seu pessoal sacrifica sua liberdade pessoal. Liberdade nos laços da paixão ou do desejo de agradar. É alarmantemente fácil comprometer nossa autonomia. Você pode cancelar planos que estava ansioso para suprimir seus interesses ou até mesmo alterar seus pontos de vista para se alinhar com alguém de outra forma. Expectativas. Parece amor, mas o estoicismo nos convida a questioná-las. Sacrifícios. Estamos nós abrindo mão de nossa pessoal liberdade para o afeto ou estamos nós nutrindo uma relação onde ambos os indivíduos podem florescer independentemente? Pense nisso. Sua integridade e liberdade não têm preço. Eles são a própria essência do seu ser. Quando você os troca por alguém, você não está apenas perdendo uma parte de si mesmo, você também está estabelecendo um precedente para a relação que é insustentável e insalubre. Relações, segundo a filosofia estoica, não devem ser sobre perder-se, mas ao invés disso, sobre crescimento mútuo, respeito e compreensão de tudo o que está enraizado na liberdade de ser você mesmo, antes de se submeter à vontade de outra pessoa. Pare o mundo por um momento e reflita se você está agindo por amor e respeito ou se está sacrificando sua autonomia por medo e necessidade de aprovação. Lembre-se de que um relacionamento construído sobre a base de respeito mútuo pela liberdade de cada um e individualidade não apenas é poderoso, é inegociável. Não vamos trocar nossa liberdade por aprovação temporária. Vamos lutar por relacionamentos que honrem e celebrem nossa autonomia. Guiados pela sabedoria atemporal do estoicismo, imaginemos por um momento que estamos em uma caminhada, tecendo através de uma floresta densa com a folhagem das demandas da vida e expectativas. Cada passo à frente é um passo para frente em direção ao autoaperfeiçoamento, sabedoria e, finalmente, virtude. Agora, imagine constantemente saindo do seu caminho para trilhar o caminho de outra pessoa, colocando suas necessidades e metas acima das suas. Não é apenas um desvio. Comprometer seu próprio desenvolvimento ou colocar as necessidades de alguém constantemente acima das suas próprias não apenas pode atrapalhar seu progresso, mas também pode levar à perda de si mesmo. Os estoicos não pregavam o autoaperfeiçoamento como um fim em si mesmo egoísta, mas como uma maneira de nos tornarmos melhores seres humanos para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam.
Negligenciar nosso crescimento pessoal não só nos detém, mas também priva nossos parceiros da melhor versão de nós. Afinal, como podemos verdadeiramente contribuir para a felicidade e bem-estar dos outros se não estivermos cultivando nossa própria virtude e sabedoria? Os ensinamentos de Tito nos lembram que o foco no autoaperfeiçoamento e sabedoria não é uma busca solitária, mas uma que enriquece nossas interações e relacionamentos. Trata-se de encontrar um equilíbrio, garantindo que enquanto estamos apoiando e cuidando, não estamos sacrificando nosso próprio crescimento no altar das necessidades de outra pessoa. 3. Não reprima suas emoções. Suprimir suas emoções é como segurar uma bola de praia debaixo d'água. Quanto mais você a empurra para baixo, com mais força ela ressurgirá, muitas vezes de maneiras inesperadas. Da mesma forma, quando suprimimos nossas emoções em prol de manter a paz em um relacionamento, não estamos resolvendo nada. Estamos apenas adiando o inevitável. Não é essa a abordagem estoica. Os estoicos defendem uma relação saudável com nossas emoções, onde reconhecemos, compreendemos e gerenciamos elas. Não uma onde as negamos ou suprimimos, ignorando suas necessidades emocionais para o bem de um relacionamento. Não é apenas insalubre, é insustentável, levando a um acúmulo de ressentimento, mal-entendidos e, em última análise, uma desconexão não apenas de seu parceiro, mas também de si mesmo. A abordagem estoica é enfrentar nossas emoções de frente, examiná-las com razão e expressá-las de forma construtiva. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre emoção e razão, garantindo que nenhum dos dois seja negligenciado. A comunicação honesta é uma pedra angular desta filosofia. Ser honesto consigo mesmo e comunicar seus sentimentos abertamente não são sinais de fraqueza, mas de força e autoconhecimento. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatizou a importância da autorreflexão e honestidade em todos os aspectos da vida, incluindo o emocional. Perder sua independência. Sêneca, com sua incisiva sabedoria, nos advertiu contra permitir que nossa paz e felicidade se tornem excessivamente dependentes de fatores externos. Isso não quer dizer que não devemos valorizar e nutrir nossas conexões com os outros, mas sim que não devemos ancorar todo o nosso senso de autoestima ou felicidade neles. Considere a imagem de uma árvore. Ela pode se inclinar para o sol, aproveitar os benefícios da chuva e até mesmo sustentar outras formas de vida, mas sua força de crescimento e sua própria sobrevivência dependem de suas raízes e da nutrição que recebe de dentro do solo. Da mesma forma, quando amarramos nossa felicidade ou autoestima a outra pessoa, somos como uma árvore que depende de uma fonte externa para sua estabilidade. No momento em que essa fonte se esgota, corremos o risco de tombar. O aviso de Sêneca nos convida a aprofundar nossas raízes para encontrar força e nutrição de dentro. Cultivar a independência não se trata de nos isolar ou cortar conexões emocionais. Ao contrário, trata-se de construir uma base sólida dentro de nós mesmos para que nossos relacionamentos se tornem fontes de alegria e crescimento, em vez de muletas ou gaiolas. Significa envolver-se profundamente com nossos interesses, perseguir nossos objetivos e cultivar um senso de si mesmo que seja resiliente diante das inevitáveis mudanças da vida e desafios. Encontrar contentamento dentro de si é uma jornada que exige introspecção, honestidade e, às vezes, coragem para enfrentar nossas próprias sombras. É sobre reconhecer nossos desejos, medos e sonhos e compreender que outros podem complementar nossa jornada, mas não podem ser nosso único caminho para a realização. Esse contentamento interno se torna uma fonte de força não apenas para nós mesmos, mas também para nossos relacionamentos. Quando não estamos buscando outra pessoa para preencher nossos vazios, nos envolvemos com elas a partir de um lugar de completude, não de falta, comprometendo algo para agradá-la.
Imagine-se em uma situação em que você é solicitado a se envolver em algo que entra em conflito com suas crenças centrais ou interesses pessoais. Pode ser tão simples como fingir desfrutar de um hobby que não lhe interessa, ou tão complexo quanto fazer escolhas de vida que não se alinham com suas aspirações. O estoicismo ético nos ensina o valor de viver de acordo com a natureza, nossa própria natureza. Isso implica reconhecer e honrar nossas preferências, desgostos, valores e princípios. Quando nos desviamos desse caminho em prol da felicidade de outra pessoa, não apenas perdemos nossa autenticidade, mas também corroemos o fundamento de confiança e respeito na relação. Sêneca, um filósofo estoico, falou eloquentemente sobre a fortaleza interior que cada homem deve construir e defender. É uma metáfora para nosso eu central, princípios e virtudes. Comprometer estes por afeto temporário ou evitar conflitos é como deixar os portões de nossa fortaleza desprotegidos. Verdadeiras conexões duradouras não se formam através de autotraição, mas sim através de respeito mútuo e compreensão do eu autêntico de cada um. Trata-se de encontrar um terreno comum, mantendo firmemente nossos próprios valores. A abordagem estoica não é de rigidez, mas de profunda autoconsciência e integridade. Ela nos encoraja a perguntar se nossas ações estão em harmonia com nosso verdadeiro eu, servindo às nossas virtudes de sabedoria, coragem, justiça e temperança. Quando a resposta é não, é um sinal para pausar e refletir. É um lembrete de que o amor e o respeito por nós mesmos e pelos outros florescem na luz da autenticidade, não nas sombras do comprometimento e da conformidade. Assim, antes de comprometer algo exclusivamente para agradar, considere a sabedoria estoica que nos aconselha a honrar nossa essência primeiro. Não se trata de egoísmo, é sobre autorrespeito. Trata-se de construir um relacionamento onde ambos são encorajados a serem os melhores e mais verdadeiros. Isso não diminui o amor compartilhado, na verdade aprofunda, criando um vínculo. Não se trata apenas do prazer do momento, mas da alegria de uma jornada rumo ao crescimento e entendimento. Ignorar a razão pela paixão é como navegar sem leme. A paixão pode ser o vento em suas velas, impulsionando-o para frente com alegria e velocidade. No entanto, sem o leme da razão para guiá-lo, esse mesmo vento pode levá-lo a bater nas rochas. Os estoicos ensinavam que não devemos ser escravos de nossos impulsos, mas mestres deles, guiando nossas vidas com sabedoria e discernimento. Isso não significa sufocar nossos desejos, mas sim compreendê-los, questioná-los e alinhá-los com nossos valores mais profundos e metas. Em relacionamentos apaixonados, é fácil deixar as emoções ditar nossas ações, fazer concessões que conflitam com nossas crenças centrais ou ignorar sinais de alerta que teríamos notado se não fosse pela paixão. Aqui reside a sabedoria dos estoicos, lembrando-nos que a razão deve ser a lente através da qual examinamos nossos sentimentos, garantindo que nossas ações nos relacionamentos não sejam apenas reações a emoções passageiras, mas escolhas feitas com clareza e previsão. Cultivar um relacionamento que seja não apenas apaixonado, mas também resiliente, respeitoso e profundamente conectado. Em suma, a filosofia estoica oferece um guia valioso para cultivar relacionamentos saudáveis, baseados na autenticidade, respeito mútuo e autoconhecimento. Ao aplicar os princípios estoicos em nossas interações, podemos construir vínculos mais profundos e significativos, enquanto mantemos nossa integridade e independência. Agradeço sinceramente a todos que assistiram ao vídeo do canal Despertar Reflexões. Espero que as reflexões sobre o estoicismo e relacionamentos tenham sido enriquecedoras e inspiradoras para vocês. Convido-os a se inscreverem no canal para mais conteúdo filosófico e insights sobre crescimento pessoal.
Sua participação e apoio são essenciais para continuarmos compartilhando conhecimento e promovendo o desenvolvimento humano. Juntos, podemos embarcar em uma jornada de descoberta e crescimento. Obrigado por fazerem parte desta comunidade.